abrir espaço. Se a nossa mente está com muito pensamento, muita coisa, a gente está, como diz Lúcifer, com o copo cheio. Não entra mais nada ali. A gente tem que esvaziar o nosso copo, que é para estar em contato mesmo com a verdade. Para isso a gente tem que trabalhar nossas sombras. O que são as nossas sombras? Tem gente pedindo curso dissolvendo o ego. O que são as nossas sombras? Nossas sombras são os egos, da timidez. Eu sempre digo da timidez primeiro porque foi o primeiro que eu trabalhei. Imagina, eu era muito mais tímida do que sou agora, que ainda sou. O ego da timidez, o ego da comparatividade, o ego da inveja, o ego da tristeza, o ego do coitadinho de mim, o ego da rejeição. E, sei lá, alguém mais lembra de algum aí que eu estou esquecendo? Ciúmes, inveja, rigidez, tudo isso. Controle. Intolerância, controle, impaciência, ofensividade, raiva. Mais algum? Soberba. Nosso próximo trabalho dos 21 dias vai ser humildade. Então a gente tem que estar muito tempo atento à soberba, ao orgulho. Eu percebi, nós percebemos, eu digo eu, mas eu acredito que eu já vi outras pessoas aqui comentando que o pessoal que voltou do Peru, nossos companheiros peregrinos aqui que voltaram com muita humildade. Lúcifer já está trabalhando isso. Lúcifer começa no dia 22 de março a trabalhar os próximos 21 dias. Já está um tom de humildade na maneira que eu enxerguei eles falarem no satsang de quinta-feira passada, quando eles voltaram, quem eu vi falar, quem eu já vi nos e-mails. Foi trabalhada humildade. Para a gente trabalhar humildade, a gente tem que estar muito atento à soberba, ao orgulho. São egos, como todos, muito destrutivos. Ali no texto fala, né, impulsividade faz com que... O ego tem um gatilho. Cada um sabe onde é o seu ego que mais aperta, vamos dizer assim. A gente tem todos, né, um pouco de cada um, mas tem aquele que mais aperta, ou nesse momento aperta. Isso também pode ir mudando. Quando a gente pensa que, dominei esse, aí aparece outro. É uma porqueira. Quando tu pensa, não, agora esse aqui está tranquilo, mas tem outros. E daí os egos são, na verdade, a pontinha de um iceberg, né? Todos os egos têm um fundamento, um único pai, que é o medo. Todas as sombras têm um único pai, que é o medo. Então, timidez é o medo de não aceitar. Cada um tem um medo. Cada ego, o fundo dele, o que está lá no fundo do iceberg é o medo, a sombra. Dentro da mística, uma das coisas que me atraiu quando eu entrei, há uns anos atrás, foi que a gente trabalha a nossa luz, né? A gente fala muito em luz, em ver o nosso lado luminoso, em ver o nosso melhor lado, em focar sempre no lado luz de cada um, mas não só na luz, porque quando a gente trabalha só a nossa luz e a gente esquece de trabalhar a nossa sombra, acontece a soberba e o orgulho. Aí tu começa a te achar, porque tu começa a meditar e daqui a pouco tu já está intuindo, tu já está, lendo pensamentos, já está mais sensível, e daí tu começa a te achar se tu não trabalhar a tua sombra. Então sobe a tua luz, lúcida, explica assim, e eu vou repetir bem como ele diz. Sobe a tua luz, mas também sobe a tua sombra. O trabalho da mística é que a gente suba a nossa luz, tente pôr a nossa luz para fora, que ela existe dentro de nós, tente pôr essa para fora, trazer ela à tona e diminuir os nossos egos, as nossas sombras. Fazer muita luz e uma sombrinha bem pequenininha, como o sol do meio-dia. A sombra está ali, mas o sol está bem em cima que a sombra quase não se vê. Bom, Por quê? Porque diminuir total, zerar, é impossível, porque se assim fosse possível, nós não estaríamos aqui nesse corpo físico, a gente já estava lá com os maestros e tal, sem sombra nenhuma. Como eu acho que ninguém aqui, pelo menos falo por mim,
não tem condições ainda de já estar sem sombra nenhuma, pelo menos vamos diminuir ela ao máximo que a gente possa diminuir. Até porque ainda tem muito que aprender, não estou a fim de soltar esse corpo físico tão rápido, então vamos aproveitar para diminuir. A gente quando pensa que está... algumas pessoas já devem ter escutado eu falar isso aqui. Quando a gente está numa maré muito boa, antigamente tinha uma expressão que não é da minha época, obviamente, uma expressão que diz assim, na crista da onda, essa é velha, essa doeu, né? Quando a gente está na crista da onda, essa doeu até pra mim. É o maior momento, assim, mais fácil da gente cair, de a gente entrar no ego. Quando a gente está lá embaixo, o ego está ali, a gente já está rodeado dele, mas já está lá embaixo mesmo, né? Mas quando a gente está lá em cima, que aí a gente às vezes se distrai, porque tá dando tudo certo, tem épocas que dá tudo certo na vida da gente, né? Tá certinho o emprego, tá certinho o estudo, tá certinho o amor, tô bem de saúde, tá tudo certinho, nada demais me acontece, tenho o corpo fechado, ou no caso, cerrado seria. O nosso amigo argentino aqui diz que todo brasileiro tem mania de achar que sabe falar espanhol. E depois que ele disse isso, eu fiquei pensando, eu acho que eu sei mesmo, eu sou uma metida. Porque eu falo como se eu quero falar fechado. Que é fechado? Só porque fala entonado, pensa que tá falando espanhol. Que barbaridade. Bueno, então quando a gente está tudo bem, ótimo que está tudo bem, a gente está na luz. E nesse momento a gente tem que estar atento, porque como o Lúcido sempre diz também, quando está tudo bem, as sombras não ficam lá pensando de braços cruzados, que bonitinhos, estão todos se iluminando, que beleza. Não, quando a gente está na boa, aí que fica, porque as sombras não querem perder as nossas sombras e as sombras de todos, porque quando tem as nossas, tem o meu ego da timidez com os outros egos de timidez, forma um grande egão que tem a conexão com o meu eguinho. Então, aquele egão fica te tentando ali. Então, quando a gente estiver bem na boa, vamos estar atentos também. E quando a gente estiver bem na ruim, aí a gente normalmente já está atento. É nessa hora que a gente lembra de rezar, é nessa hora que a gente lembra de pedir, acender a vela e tá. Quando a gente está ruim, a gente já está meio atento. Quando a gente está na boa, a gente tem que ficar agradecido, ter muita gratidão. Gratidão é um Aine, na mística também a gente usa a palavra Aine, reciprocidade. Gratidão é um Aine com o divino, é um Aine com a vida, é um Aine com os amigos, dependendo, né? Mas quando a gente está na boa, ter essa gratidão, não esquecer, não lembrar só do sagrado quando a gente está lá precisando desesperadamente. Isso é uma maneira da gente estar centrado também. Então, essa semana, essa lição de discípulos de sombra, é uma lição para nós, discípulos, e para todos nós, de atenção. De tentar o nosso melhor e rir. Uma coisa boa fazer dos egos é rir. Hoje a gente estava rindo muito aqui, né? Chegaram atrasados, todo mundo dando risada, inclusive eles que chegaram atrasados. É rir dos nossos egos. Porque o chegar atrasado sempre é um ego também. Isso é um ego. É uma sombra. Sempre chega atrasado. Tudo bem que uma vez chega atrasado, aconteceu alguma coisa. Agora, quando sempre chega atrasado, é um ego que está ali te incomodando. Mas eu sempre fui assim. Bueno, então vamos deixar de ser assim. Porque a gente pode mudar. Os outros não podem mudar a gente, mas a gente pode mudar. Tem uma historinha que diz que tinha na frente de um exército, de um quartel, um guarda. Sempre não tinha aquele guarda naquela porta, em frente a uma árvore enorme, um super pinheiro. E aí um dia chegou um general novo lá e perguntou por que aquele guarda, aquele soldado fica sempre ali, né? Por que aquele soldado... não sei, mas sempre tem um soldado ali há muitos anos. Mas e por que daí esse general novo foi procurando, descobriu que há 100 anos atrás, ali naquele lugar daquele pinheiro enorme e forte, tinham plantado um pinheirinho fraquinho que estava nascendo e vinha um burrinho e comia. Então botaram um soldado ali para que o burro não comesse, porque o pinheiro conseguisse subir.
Fazia 100 anos e tinha um soldado ali na frente do Pinheiro. Às vezes a gente faz isso. As coisas, sempre foi assim, bueno, vamos ver por que sempre foi assim e vamos descobrir que dá para ser diferente. Aí a gente volta a cair no que nós íamos falando nesses últimos... Vocês viram que não engoliu plural? Tô ligada agora. Descobri nesse filme que eu como plural sempre, absurdo. Nunca eles e meus amigos falaram nada. Então, gente, tá ligado, tá atento, e se sempre foi assim, vê o que pode mudar. Daí a gente cai no que a gente vinha conversando nesses últimos dias. Sair da rotina. Sair do rótulo dos outros e do rótulo de nós mesmos. Eu, muitos anos, me defendi. Eu sou tímida. Não, eu não, porque eu sou tímida. Eu realmente era tímida, mas eu também não ia deixar de ser nunca tímida se eu ficasse o resto da vida dizendo, eu sou tímida. Até que um dia chegou uma maestra e disse, e me obrigou a falar, quase morri no primeiro, na segunda, na terceira, no início ficava vermelha, lembra? Monarca do começo, eu ficava vermelha, quase morria. Bueno. Estamos aqui, né, bicho? Não leva o fé, bicho. Leva o fé, gente. Então, sair da rotina. Lúcido está usando uma palavra bastante revolucionar. Revolucionar nós mesmos. Revolucionar nós. Não precisamos revolucionar o mundo. Se a gente se revolucionar no nosso interno, nós vamos revolucionar o mundo. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegar lá. Utopia, a gente adora, né? É mística andina. Não é utopia. Mística andina. Mudou agora? Agora é utopia, é mística andina. Mudamos o refrão. Tudo muda. Nem a música fica igual. Nem a música. O maestro não deixa nada permanecer igual. Tudo muda. Então vamos acompanhar, porque se a gente para, dorme e fecha os olhos uma vez, amanhã já é tudo diferente. E o amanhã tá aí, tá batendo. E vocês podem se atrasar para o encontro aqui, mas ninguém pode se atrasar para amanhã. Quando amanhã chega, ele chegou. Ninguém, eu não vou para amanhã, eu vou ficar aqui porque o Ashram é longe e até eu chegar em Porto Alegre peguei tranqueira. Não, o amanhã chega com tranqueira, sem tranqueira, com carro, com sinaleira, já está aí. E a gente pode deixar ele chegar e não ter feito nada, e não mudar nada, e perder uma encarnação inteira, porque eu sou assim e fui sempre assim. Ou a gente pode começar agora, e não importa se a gente tem 80 anos, se a gente tem 20, como eu, se a gente tem 80, como eu tenho a idade de todos. Eu disse esses dias em Guaíba. Hoje eu estou em Guaíba, eu sou de Guaíba. Hoje eu estou em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. E eu tenho a idade de quem eu estou conversando. Hoje eu estou conversando com o mais novinho aqui para eu escolher. Hoje eu estou conversando com a Vishnu, eu tenho 22, né, Vishnu? 23. A Molina é mais nova? O Ramiro. Ramirinho, tu é o nosso baby aqui. Quantos anos tu tem, Guilherme? Não é esse Guilherme, esse Guilherme aqui, tu é Lancelot. Quantos anos tu tem? 22, né? 19, o Ramiro perder, sabe? É isso aí, gente. A gente tem que ter a idade de todos dentro de nós. A gente tem que estar absorvendo, conseguir falar, conseguir interagir. Se a gente está falando com o Budazinho, a gente diz, oi, Budazinho, lembra de vergonha, como é que tá? Se a gente está falando com o Dom Miguel, a gente diz, oi, Dom Miguel. O Dom Miguel é um discípulo que tem 77 anos. Oi, Dom Miguel, como é que vai, senhor? A gente tem que falar a linguagem, a mesma coisa a linguagem das famílias. Eu brinco aqui no NAI, que a gente não pode falar com os Dédalos com a linguagem de Zabal. Os Dédalos não vão entender nunca. A gente não pode falar com Molina com a linguagem de Iriarte, que o Molina não vai entender nunca. A gente não pode falar com um Aguilar, não vou dizer que eles são curiosos. Não vou dizer. Nunca me julgaria, né? A gente tem que observar a pessoa, e para isso a gente tem que estar aberto e atento. Tem que observar com quem a gente está falando
se a gente quer que a pessoa nos ouça, se a gente quer interagir, se a gente quer aprender com a pessoa também, porque senão estaríamos sendo soberbos de só quero que me ouçam, a gente tem que ver qual é a linguagem da pessoa. Se a gente está falando de Fortaleza, a gente tem que falar com Fortaleza, né? Se a gente está falando com um argentino que está ali dormindo, quase, a gente tem que tentar falar num portunhol que ele gosta, pensa que ele não fala nada, mas bueno, temos que tentar falar, tem que estar muito atento e olhar o olho da pessoa e ver o que é para falar, e não falar a gente desesperadamente. A maioria das pessoas fazem isso, querem falar, não querem ouvir, não querem interagir, querem falar. Querem um ombro para chorar, um pinico, mijar. Essa parte nós vamos cortar, devemos diferente. Gente, vamos falar sim, mas vamos interagir. O Lúcio colocou hoje, praticar, escutar, participar. A lição de todo aspirante é essas 3 pilares dos aspirantes. Participar, praticar e escutar. Como nós, discípulos, também somos aspirantes, isso aí eu aprendi com o Munari. Uma vez, lembra dessa, Munari? Uma vez o Lúcio perguntou numa reunião, eu não sei se era reunião de guias, de amaltas, eu sei que era pouca gente. E o Lúcio perguntou assim, quem aqui é aspirante? Não tinha nenhum aspirante, só tinha discípulos, né? E todo mundo quietinho, né? E o Munari foi o único que levantou a mão. Quando o Munari levantou a mão, me caiu a ficha, eu digo, burra, perdeu a oportunidade. Aí, claro, que o Lúcio falou que eu aprendi, somos todos aspirantes. Não é porque a gente é iniciado discípulo, ou porque é amalta, ou porque é guia. A gente, enquanto a gente está vivo aqui, está na busca, a gente aspira. A gente aspira a ser uma pessoa melhor. A gente aspira a encontrar o nosso mestre do coração, o nosso maestro interior. A gente aspira. Então, sou discípulo, né? É grande coisa. Que? Então não tem essa aí mesma, sou amalta, sou guia. Eu já disse pra vocês aqui, o pessoal aqui sabe, né? Vou confessar um segredo meu que talvez te pegue. Eu sou guia não porque eu mereço. Eu sou guia por graça divina que eles lá em cima disseram, se a Sarita pode, qualquer um pode. Me botaram nessa, não porque bosta, Sarita. Fica todo o contrário, bota aquela baixinha ali que se ela vai, todo mundo pode. É isso. É isso. E lutar contra nossas sombras com a mesma vontade que a gente luta quando elas atacam, que daí não tem verbo na boca, né? Quando está atacado, lutar contra elas com essa mesma gana, com essa mesma... lutar, diário. Senão, como tem o texto do Lúcio já lhe diz, é um discípulo a menos na linha da luz, quando a gente deixa a sombra ganhar. Acho que eu já falei muito, né? Vou passar a bola pra ti agora. Longa,